Beleza. Boa noite a todos aí. Do curso aí Pesquisadores da Bíblia, curso de Teologia, Bacharel Livre. E é uma honra aqui estar recebendo nosso professor aí do nosso corpo docente, do nosso curso, Daniel Martins. E quero aqui primeiramente falar sobre a formação dele, acadêmica. É um grande professor com uma larga formação acadêmica. Daniel, ele é formado, ele é bacharel em teologia pelo CEBI, Sociedade de Estudos Bíblicos Interdisciplinares, pós-graduado em Linguística Aplicada na Educação pela Universidade Cândido Mendes, pós-graduado em Ciências da Religião, também pela mesma universidade, Cândido Mendes, ele deu uma caída aí, mas ele vai voltar. E também pós-graduado em Bibliologia e Línguas Bíblicas pela UNEPUS. Então, é um professor que realmente tem uma formação aqui de dar inveja, né? E como espera ele voltar para ele estar aqui falando com a gente, respondendo algumas perguntas sobre a disciplina que ele vai lecionar. Ele já está retornando aqui para a sala. E crítica textual no Novo Testamento. Daniel. É só ligar o microfone, tá, Daniel? Certo. Beleza. Então, professor, já apresentei aqui, já falei da sua formação acadêmica. É uma honra ter você aqui com a gente, no nosso canal, na nossa turma, no nosso corpo docente. Eu queria que você falasse aí um pouquinho da sua vida aí, bem resumido mesmo, e da matéria que você vai lecionar aí no Teologia, Pesquisadores da Bíblia online. Tudo bem. Boa noite a todos. Meu nome é Daniel Martins. Eu sou um dos professores do Instituto Pesquisadores na Bíblia. É um instituto de cunho reformado que tem como principal objetivo fomentar o conhecimento bíblico, o conhecimento das Escrituras. E vale a pena ressaltar que esse instituto tem professores de alta qualidade, alta capacidade, né? Nós estamos com professores de nível de mestrado, doutorado e especialista. E eu sou um dos professores, eu sou especialista em ciências da religião. Eu também possuo pós-graduação em linguística e bibliologia, que é a disciplina que vai estudar tanto a cultura quanto as línguas em que a Bíblia foi escrita. Além disso, eu escrevi um livro há algum tempo, vou mostrar aqui para vocês. Deus ao alcance de todos. Isso. É um livro que trata o ser de Deus, é uma introdução bem sintético, objetivo, e tem como principal objetivo introduzir o aluno ao ser de Deus. Então, depois, se alguém tiver interessado, eu posso passar o link para adquirir esse material. Nós vamos falar hoje sobre crítica textual. Só ver a questão do som aí. Tá dando tipo uma chiadeira. Tá chiando um pouquinho. Deixa eu ver se melhorou. Deixa eu alterar aqui o som, então. Como é que é o nome do livro, professor? Vê se você está me escutando melhor. Está me escutando? Estou te escutando. Tá perfeito aí. Tá vendo, velho? Tá me ouvindo?
Tô te ouvindo. Tá, melhorou? Melhorou mais, melhorou. Certo. O nome do livro é Deus ao Alcance de Todos. Tem como objetivo, como eu já disse, introduzir as pessoas ao ser de Deus. Né? Vai tratar da essência de Deus. Então, se você estiver interessado, procura a gente no privado aí que a gente pode passar o link para você adquirir. Como eu estava dizendo, nós vamos tratar hoje sobre crítica textual do Novo Testamento, que é uma disciplina que faz parte da grade do curso de teologia que o Pesquisadores da Bíblia está oferecendo, curso de alta qualidade. Tá? Eu vou, daqui a pouco, mas lá na frente eu vou colocar seu livro aí. As pessoas que estiverem interessadas, vai entrar em contato contigo aí pelo seu celular, pelo seu número do WhatsApp, para estar adquirindo essa obra aí. Então, você já falou aí que a sua matéria aí é uma das matérias que você vai ensinar, vai ser crítica textual do Novo Testamento. Então, já fazendo a primeira pergunta para o professor, o que é crítica textual e qual a sua importância? Muito bem. É preciso deixar muito claro com relação à crítica textual. Quando as pessoas escutam a palavra crítica, elas tendem a entender que é um julgamento errôneo com relação a uma disciplina. Né? Todo cristão, quando ouve a palavra crítica, na verdade, a maioria das pessoas, quando escuta a palavra crítica, ela tende a achar que é algo negativo. Isso não é verdade. A palavra crítica, ela quer dizer simplesmente um julgamento, uma análise, uma pesquisa relacionada a um determinado tema. E é isso que a crítica textual vai fazer com relação ao Novo Testamento. Ela vai julgar, ela vai analisar e emitir uma opinião com relação à reconstrução do texto do Novo Testamento. Então, esse é o principal objetivo da crítica textual e o conceito mais básico que nós podemos determinar aqui. Professor, então, assim, a crítica textual ela não tem nada a ver de querer desmerecer a Bíblia, né? De querer julgar a Bíblia para saber se ela é ou não a palavra de Deus. E não tem nada a ver com esse tipo de criticidade, correto? Exatamente. Crítica textual não tem nada a ver com isso. Ela vai analisar, vai julgar, e no final das contas ela vai emitir um julgamento, uma análise baseada em critérios internos e externos, baseado em estudos avançados, estudos acadêmicos muito respeitados. De maneira que a crítica textual ela não serve apenas para o Novo Testamento. Na verdade, a crítica textual ela é usada no Novo Testamento, mas ela também é usada em outros documentos. Por exemplo, a Ilíada, a Odisseia, as cartas antigas, qualquer documento antigo passa por uma análise crítica textual. E a crítica textual do Novo Testamento diz respeito justamente a isso, analisar o texto que nós temos no Novo Testamento. Ela é considerada como baixa crítica, no caso? Então, para aqueles que não conhecem, nós temos duas divisões muito importantes, que é a alta crítica e a baixa crítica. Uhum. A alta crítica, estou tentando explicar melhor para que as pessoas possam entender. A alta crítica, ela vai trabalhar, se nós podemos dizer, de maneira diacrônica. O que quer dizer diacrônica? Ela vai pesquisar o documento antes que o documento se torne um produto final. Então, a alta crítica, que é chamada crítica histórica, ela vai atrás dos fundamentos que originou aquele documento. Né? Como o autor produziu aquele documento. Era uma comunidade, era um autor, ele teve acesso a fontes
essas fontes vieram de onde, qual é a fidelidade dessas fontes, né? Ele vai atrás de reconstruir todo esse fundamento, essa organização, a fim de chegar e emitir uma opinião sobre esse texto, né? Um dos grandes titãs que trabalhou com a crítica histórica é Rudolf Bultmann, considerado por muitos um dos maiores estudiosos do Novo Testamento. Então, aí dentro da crítica histórica, nós temos a crítica da redação, nós temos a crítica das fontes, a crítica do texto, e tudo isso tem o objetivo de chegar a emitir uma opinião sobre se o texto realmente é produto final de determinado autor ou não, e quais foram as exigências históricas que determinou aquele documento. Então, essa é a alta crítica. E nós temos, do outro lado, a baixa crítica, que é a chamada de crítica textual. E a crítica textual vai trabalhar de maneira sincrônica. O que quer dizer isso, Daniel? Sincrônica porque ela vai trabalhar com o produto final. Ela vai pegar o produto final e vai analisar. Então, para a crítica textual, não tem a relevância, ou quem foi o autor, não tem relevância quando o autor produziu, isso não é importante. Daniel, isso não é julgado em uma crítica textual? Mas não é uma parte tão relevante como a crítica histórica. Então, a crítica textual vai pegar o produto final e ela vai trabalhar com o produto final a fim de desenvolver uma maneira de se chegar e determinar que aquele texto, de fato, é o texto verdadeiro, ou pelo menos próximo daquilo que as pesquisas históricas indicam. Ok, então a finalidade da crítica textual é procurar pegar os manuscritos, pegar os textos antigos, no caso aí do cristianismo, quando é aplicada ao cristianismo, aos manuscritos do cristianismo, da religião cristã, pegar esses manuscritos e procurar restaurar o texto de acordo, né, com o texto original. Então, você tem uma gama de manuscritos, mais de 5.000, e o crítico textual, ele vai pegar ali e vai procurar restaurar e estabelecer um texto que seja um texto exatamente igual. Né? E claro que existe já existe, né? E é plausível isso, já temos aí o texto do Novo Testamento em nossas mãos, que é baseado nesses manuscritos. Tanto, claro que você lá na frente você vai falar a diferença entre o texto crítico, né, o eclético, e o texto receptus, ou majoritário. Mas já partindo para a nossa segunda pergunta, dentro do que eu estava falando, a pergunta que todo mundo quer fazer, a pergunta que não cala. Daniel, professor Daniel Martins, o texto do Novo Testamento é confiável? Então, essa é uma boa pergunta. É uma pergunta complexa. Por quê? Nós não possuímos o texto original do Novo Testamento. Na verdade, se existe crítica textual, é porque não existe o original. Então, um determina o outro. Então, quando nós vamos falar de crítica textual, nós já devemos entender que nós não possuímos os originais do texto que está sendo analisado. Então, por não possuir os originais, o que a crítica textual vai fazer? Ela vai tentar reconstruir. Esse é o principal objetivo da crítica textual. Reconstruir o texto a fim de dizer se esse texto, de fato, corresponde às fontes históricas que citam o texto. Como você bem frisou, nós temos hoje cerca de 5.800 manuscritos gregos.
O Novo Testamento é o documento que possui mais documentos que atestam determinado texto, acima de qualquer outro texto que você pesquisar aí. O Novo Testamento está não só acima, como está bem acima. Então, a crítica textual vai entender que precisa reconstruir esse texto. E como é que ela vai entender que o texto, de fato, corresponde ao original, ou pelo menos aos autógrafos que nós imaginamos? Através das fontes históricas, das citações. Hoje nós possuímos, pelo menos, mais de 10.000 citações dos pais da igreja. 10.000 citações dos pais da igreja a respeito do texto do Novo Testamento. Então, essas citações são comparadas com os manuscritos. Os manuscritos são pesados, e aí nós chegamos à conclusão: bom, esse texto corresponde, de fato, ao texto do Novo Testamento, aos autógrafos. Uma pergunta, tipo assim, só para fazer um adendo aí, né? Daqui a pouco nós já vamos para a terceira pergunta. Qual era o material que era utilizado para escrever o Novo Testamento? Que foi utilizado para escrever o Novo Testamento? Sabendo que o papel ele só vai começar a ser usado a partir do século XIII, na Idade Média. Papel que, apesar de ter sido século II pelos chineses, porque não é só coisa ruim que vem de lá, né? Vem coisa boa também. Então, qual era o tipo de material que foi usado para escrever o Novo Testamento? Boa pergunta. O Novo Testamento ele foi escrito em pergaminho e também em papiro. Tá? O papiro era um material bem mais barato quando comparado com o pergaminho. Tanto é que você encontra pergaminhos, nós chamamos de palimpsestos, que são pergaminhos recondicionados, são raspados e são reutilizados novamente. O Konstantin von Tischendorf, ele encontrou para quem não sabe, Tischendorf é uma das maiores autoridades de busca, né, de achados de manuscritos bíblicos. E ele encontrou um dos manuscritos do século V, né, que é chamado de palimpsestos, um dos bons manuscritos, mas que ele estava raspado, ele foi reutilizado, então precisou usar uma técnica para tentar buscar reconstruir esse texto, e no final das contas o manuscrito acabou sendo inutilizado, porque a técnica deteriorou esse material. Então, esses dois materiais eram utilizados, tanto o papiro quanto papiro, né? Papiro e o pergaminho. Pergaminho, isso. O papiro, no caso, é o material mais antigo do Novo Testamento. Então, por exemplo, o texto mais antigo do Novo Testamento é um texto do tamanho de um cartão de crédito, que é capítulo 18 de João. Esse continua sendo o texto mais antigo do Novo Testamento. Como você é um estudante, um estudioso da crítica textual, está mais inteirado do que eu, porque é uma matéria que você ama, você, o Adolfo. Hoje eu estava assistindo um vídeo dele sobre esse assunto, e eu vejo que vocês são muito dedicados a esse assunto. Vocês estão se atualizando cada vez mais. Já foi encontrado um material mais antigo em relação ao papiro 52, que é o
de João, que é do tamanho de um cartão de crédito? Ou não? Continua sendo esse? O P52 é ainda o fragmento, né, de manuscrito mais antigo do Novo Testamento. Ele data aproximadamente do século II, né, do ano 125, e ele continua sendo o fragmento, o manuscrito mais antigo do Novo Testamento. A falar em Adolfo, queria mandar um abraço para ele, super estudioso e um grande amigo. Ok. Então, só para a gente reforçar ainda mais a nossa terceira pergunta. Então, nós temos o texto original do Novo Testamento? Podemos afirmar com toda exatidão, professor Daniel, que é o texto que você está lendo aqui hoje, né? Claro que aqui você tem o Velho e o Novo, mas o texto aqui do Novo Testamento, de Mateus e Apocalipse, é fidedigno? Os manuscritólogos, os críticos textuais, assegura que o que nós temos aqui hoje é o que está nos manuscritos mais antigos e, por que não, nos autógrafos, nos originais? Muito bem. Pelo menos os grandes acadêmicos vão dizer. Estou sim. Está me ouvindo direito? Eles vão afirmar que aproximadamente 95 a 99% do Novo Testamento ele concorda com a teoria ou a possibilidade de ser o texto original do Novo Testamento. Então, de 95 a 99% concordo que esse texto, o texto que nós temos hoje, é o texto que corresponde ao texto daquele que nós chamamos de autógrafos. É bem evidente, nós vamos falar isso depois, que depende da metodologia que você adota. Hoje nós temos pelo menos 3 metodologias que destoam sobre o produto final do texto grego do Novo Testamento. Ok. Então nós vamos partir aqui para a nossa outra pergunta. Lembrando, pessoal, que isso aqui é só uma pincelada que o professor Daniel está dando aí. O Daniel tem um vasto conhecimento nessa área, vasto material. Então, essa aula aí do Daniel vai ser uma aula imperdível, né? Vai ser uma das melhores aulas aí da nossa grade. É uma aula aí que é até disputada. Tem outros professores também que queriam dar essa aula, o professor Cleiton mesmo é um deles, mas o professor Daniel, ele está mais esmerado aí, está mais envolvido nesse assunto. Então, no momento, ele está mais gabaritado para lecionar essa aula. E não esquecendo que o professor Daniel, ele vai depois passar uns referenciais teóricos, vai estar aí na descrição do vídeo, vai passar algumas obras sobre esse assunto aí, que ele conhece vários especialistas sobre esse assunto. Um deles, aqui no nosso país, é o Wilson Paroski, e o Daniel conhece, né? O Daniel já leu os livros do Wilson, que é adventista, Daniel já foi também adventista, e depois ele vai passar outros aí de fora, né? Do nosso país aí, os especialistas estrangeiros. Daniel, então, a gente vai passar para a nossa outra questão, e só também que na descrição do vídeo vai estar também todas as informações sobre o curso, Bacharel Livre em Teologia, curso EAD, tá? Aí tem nossas redes sociais, tem um link aí para você, tem o nosso e-mail, caso você queira fazer a inscrição. Depois a gente vai passar um outro link para você entrar em contato com a gente.
Nossa aula está prevista para começar dia 5 de agosto. Bacharel livre em Teologia EAD. Tá? São 2 anos de curso. Uma aula por semana de 45 minutos. E nós só temos professores altamente capacitados, como o Daniel. Daniel, qual é o melhor método que tenta reproduzir o texto do Novo Testamento? Certo. Essa é uma pergunta complexa, é uma pergunta que exige um pouco mais de tempo para que nós possamos responder de maneira mais atual. Porque metodologias precisam ser explicadas anteriormente a chegar ao produto final. Então, quando nós falamos de metodologia, pelo menos aqui nessa introdução, já existe um pressuposto, já existe uma adoção dessa metodologia, nós já passamos pela área da confiabilidade do método e, portanto, agora nós estamos aplicando o método. Então, nós não estamos discutindo aqui se o método é válido ou não, nós estamos discutindo aqui a aplicação desse método para chegar ao produto final. Hoje nós temos pelo menos 3 métodos para se chegar ao produto final do texto grego do Novo Testamento. Eu não vou citar aqui o 4º método, que hoje é muito recente, mas que também é muito criticado pelos acadêmicos, que é o método de Wilbur Picking. É um brasileiro que tem adotado a ideia de que a família 35 corresponde ao texto original do Novo Testamento. Portanto, nós não vamos falar sobre a metodologia do Wilbur Picking. O que nós vamos falar aqui é sobre a metodologia adotada por Erasmo de Roterdã para a produção do texto Receptus. Nós vamos falar aqui sobre a produção e a metodologia do texto produzido por Westcott e Hurt, que é o texto eclético. E nós vamos falar também sobre o texto majoritário. Texto majoritário. Então pode falar, professor. Continuar. Então, vamos deixar claro, nós temos três metodologias, e essas metodologias, elas têm pressupostos adotados que cerceiam a nossa capacidade de chegar ao produto final. Então, por exemplo, Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã era humanista, ele era um grande conhecedor do grego, diferente do que muitas pessoas falam de Erasmo de Roterdã. Ele chegou a dar aula em escolas de grego. Isso não significa que ele era um mestre em grego, mas Erasmo era, de fato, um grande conhecedor do grego. E Erasmo de Roterdã, em 1516, ele publica o primeiro texto grego do Novo Testamento, ao lado do latim. E Erasmo, ele vai usar meia dúzia de manuscritos, ou seja, 6 manuscritos. Esses manuscritos, o mais tardio dele, do século XII, ou seja, da Idade Média. Então, Erasmo vai produzir o seu texto, com algumas falhas, é claro, mas eram os manuscritos que ele tinha disponível para produzir aquele texto. E esse texto recebe várias atualizações, e chega um tempo que ele começa a ser chamado de texto receptus, ou texto recebido. Por trás dessa ideia, há a ideia de que Deus ele cerceou o texto original do Novo Testamento. Então, o texto receptus quer dizer justamente isso. Esse texto corresponde aos autógrafos do Novo Testamento, porque há uma pressuposição de que Deus manteve intacto ao longo dos anos o texto original. Então, essa é a metodologia usada por Erasmo.
ele produziu um texto bom para sua época, mas não o melhor texto. E, como eu disse, vale a pena ressaltar, há uma pressuposição teológica e não acadêmica aí. A pressuposição teológica é que Deus preservou os manuscritos. Portanto, por isso esse texto é chamado de o texto receptus, o texto recebido. Texto recebido no sentido de ter sido recebido no sentido de acréscimos, porque a diferença entre o texto recebido e o texto majoritário, como você deixou bem claro aí, ambos vieram de uma mesma família, né? A família é bizantina. Mas qual é a diferença? Você disse que o texto Receptus ele é baseado em 6 manuscritos, meia dúzia. Que o Erasmo, né, o Desidério Erasmo, mais conhecido como Erasmo de Roterdã, fez a sua primeira edição em 1516. E qual é a diferença tênue? Existe essa diferença entre ou não existe diferença entre o texto Receptus e o texto majoritário. E para deixar a pergunta mais interessante, que você vai responder com toda a propriedade, o Novo Testamento, o nosso Novo Testamento, no caso, ele é baseado em que texto? Nesse texto Receptus ou no texto majoritário ou no texto crítico? Boas perguntas. Tanto o texto Receptus quanto o texto majoritário trabalham com a pressuposição de que Deus preservou o texto. Esse texto, o texto Receptus e do texto majoritário, devem, segundo os defensores dessa metodologia, corresponder aos autógrafos. A diferença tênue entre os dois é que o texto Receptus trabalha apenas com 6 manuscritos, sendo que Erasmo ele precisou retraduzir o Apocalipse da Vulgata Latina. Ele não tinha manuscritos correspondentes ao Apocalipse. E ele teve que, na verdade, produzir um versículo em Apocalipse, porque ele não tinha esse pedaço do manuscrito. Então, há erros sérios na metodologia de Erasmo. Mas, de qualquer forma, é o texto que se acredita ser o texto recebido. Inclusive, a Sociedade Bíblica Trinitariana, até hoje, produz o texto Receptus, baseado nessa ideia. O texto majoritário, pelo contrário, corresponde a 99% dos manuscritos que nós temos. Como eu disse anteriormente, nós temos 5.800 manuscritos gregos. Não estou falando nem de versão cópita, latina. Só gregos nós temos 5.800 manuscritos. Desses 5.800 manuscritos, aproximadamente 99% são manuscritos bizantinos, que é a base da produção textual do texto majoritário. Então, essa é a diferença mais tênue entre os dois. Com relação à sua segunda pergunta, eu tenho que falar um pouco da metodologia do método eclético. Né? O texto Receptus, ele fez parte da história por séculos. Muito depois de surgirem grandes acadêmicos capazes de pegar o texto do Novo Testamento e procurar variantes textuais. São variantes textuais. Variantes textuais são as diferenças entre um texto e outro. Eu posso encontrar palavras diferentes em manuscritos, né? Sendo que os manuscritos fazem referência ao mesmo texto, mas com palavras diferentes, ou eu posso encontrar vírgulas, pontuações, que são diferentes, são consideradas variantes textuais. Então, esses acadêmicos começaram a pesquisar o texto do Novo Testamento e perceberam que existiam muitas variantes
e que existiam muitos manuscritos, como eu disse, 5.800 manuscritos. O problema é que a maioria desses 5.800 manuscritos, eles são tardios, né? A base textual do texto eclético são 2 manuscritos. O manuscrito chamado Codex Vaticanus e o Codex Sinaíticus. Esse último encontrado por Constantino von Schindorf no manuscrito em Santa Catarina, no Egito. Então, esses 2 manuscritos, lembre-se, são a base textual para a produção do texto eclético. O Códice Alexandrino não é considerado, não é usado como base para o texto crítico. Apenas esses 2 que você citou, o Códice Vaticano, no início do século IV, no Egito, que hoje se encontra na Biblioteca do Vaticano, e o Códice Sinaítico, que, se não me engano, se encontra hoje no Museu Britânico, correto? Eles 2 são a base para se reproduzir o texto crítico. O alexandrino ele não abarca, né, essa reprodução aí, essa fonte de reprodução do Novo Testamento baseado no texto crítico. E depois, nós já estamos com 36 minutos aí de live, mas a gente temos aqui um convidado, o Ed Martins. Obrigado aí pela sua presença, meu amigo, irmão. E ele fez uma pergunta e o professor Daniel vai responder. Eu vou passar essa pergunta para ele aqui. Professor Daniel, ele está fazendo a seguinte indagação. Boa noite, eu gostaria de saber, a Bíblia foi dividida por capítulos quando foi escrita ou quando foi traduzida? Bom, respondendo primeiro a pergunta sobre o Codex Alexandrino. Quando nós dizemos que a base textual do Novo Testamento grego, produzido pelo Westcott e Hurst, né, essa base é sustentada por 2 manuscritos, o Codex Vaticanus e o Codex Sinaíticus. Mas isso não significa que eles não busquem informações em outros manuscritos. Pelo menos é o que a metodologia diz. Então, eles fazem comparações não só com outros manuscritos, com citações dos pais da igreja e versões disponíveis. A base textual é essa, mas há sim a busca por essas fontes que podem transformar o texto ou chegar ao texto muito próximo dos originais, dos autógrafos. Com relação à pergunta do Ed Martins, boa noite, Ed Martins, obrigado por participar da nossa live. A Bíblia foi dividida por capítulos quando foi escrita ou quando foi traduzida. Muito bem. Eu vou tentar me ater aqui ao Novo Testamento, que é o nosso objetivo hoje. O texto grego do Novo Testamento, se você pegar qualquer manuscrito antigo, ele não possui separação. Ele foi escrito de maneira contínua. É chamada pelos acadêmicos de scripto continuum. Ou seja, ele foi escrito sem espaços até. Você pegar um texto, um manuscrito do Novo Testamento, é coisa de maluco. Por quê? Porque você tem uma escrita completamente contínua. Então, não existia capítulos e versículos. Muito embora, já no Codex Vaticanus e Sinaíticos, nós encontremos divisões aparentes de parágrafos. Pode achar estranho, mas já há ali, aparentemente, divisões em parágrafos. Mas, a priori, não existe essa divisão na Bíblia de capítulos e versículos. Essas divisões, se não me falha a memória, de capítulos, foi feita por Stephen Langdon, um bispo católico, um sacerdote católico, e acabou dividindo por capítulos, com o objetivo de que existem várias opiniões sobre isso, mas uma delas
é que essa divisão facilita a participação da igreja com a leitura responsiva. Então, quando você divide a escritura em capítulos e versículos, além de você cercear a interpretação, porque a Bíblia ela possui porções textuais, aqui que nós chamamos de perícopes, né? E muitas das traduções que nós temos hoje acabam produzindo perícopes erradas, e por isso a interpretação é equivocada. Mas a ideia da divisão por capítulos, evidente, como eu disse, existem várias opiniões sobre isso, mas uma delas é que a divisão apareceu para que a igreja participasse de leituras responsivas. O que é leituras responsivas? Nessa época, o padre fala uma porção da escritura, e a comunidade, a igreja, repete. Como se o texto era escrito de maneira contínua, como a igreja poderia participar. Então, houve essa divisão para facilitar. É verdade que você deixou bem claro aí, né? E também só para respondendo aí ao nosso ouvinte, né? Espectador, o Ed Martins, excelente pergunta que ele fez. Por exemplo, para muitos exegetas e biblistas, a passagem lá do rico e do Lázaro, na verdade ali é um texto, é uma narrativa baseada em um fato real, tá? Então são muitos estudiosos que divulgam que a narrativa ela é baseada em fatos verídicos. Porém, o que deduz que seja um texto, uma narrativa que na verdade é uma narrativa metafórica, uma parábola, é por causa do título que aparece. Então, os títulos, eles podem atrapalhar a interpretação do texto. E como o professor Daniel Martins deixou bem claro que os manuscritos do Novo Testamento, os mais antigos, né, escritos em letra uncial, ou seja, em caixa alta, e sem espaço, sem acentuação gráfica. Okay? Hoje existe até briga para saber se o malfeitor ele foi para o céu naquele mesmo dia, naquela mesma hora, lá, quando Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso, Lucas 23:43. Então existe uma divergência, uma treta entre os adventistas e os evangélicos pentecostais ou tradicionais sobre se Jesus foi para o céu com o ladrão naquele mesmo dia ou não. Já que os adventistas e os testemunhos de Jeová, eles acreditam no sono da alma. Então, para eles, ali, o que vai interferir ali, o que vai dar suporte à sua interpretação é a vírgula, né, ali depois da palavra hoje. É depois da palavra hoje, né, Daniel? Porque os evangélicos falam que a vírgula aparece antes do hoje. Por isso que vai falar que Jesus está falando algo que vai acontecer naquela mesma hora, de forma concomitante. Então, a questão da acentuação gráfica, a questão do dos títulos, dos capítulos, o texto alexandrino, ele aparece já em colunas, né? Tem as colunas. Cada página tem 3 colunas. Já dá para você entender melhor ali, fica uma leitura melhor. Mas é como diz o professor Daniel, estudar o texto antigo, os manuscritos antigos, é coisa de louco. Então, a gente tem que agradecer os teólogos, né, os hebraístas, os especialistas em grego, para ter interpretado, ter traduzido esse texto para a nossa língua. Professor Daniel. Bom, respondendo com relação às nossas Bíblias hoje, né? Você perguntou qual é a base textual da nossa Bíblia e se corresponde realmente aos autógrafos. Uhum. Então, 99% das Bíblias, elas são produtos do texto eclético, aquele texto que eu citei anteriormente. Ou seja, hoje nós
estamos na 28ª edição desse texto, inicialmente produzido por Westcott e Hort. Hoje já é produzido pelo Nestle e pela Barbara Aland. Por isso é chamado de Nestle Aland. Esse texto é o texto que tem como base textual apenas 2 manuscritos, como eu disse anteriormente, o Codex Vaticanus e o Codex Sinaíticus. Esses 2 manuscritos são do 4º século. São os manuscritos mais antigos do Novo Testamento no que diz respeito à dimensão de tamanho, né? Porque o P52 é o fragmento mais antigo, aproximadamente do ano 125, mas por porção, por dimensão, o Codex Vaticanus e o Codex Sinaíticus são os 2 grandes textos do Novo Testamento e são a base da nossa Bíblia. A nossa Bíblia, 99% delas são produtos do texto eclético. Apenas pouquíssimas são produzidas pelo texto Receptus. Eu desconheço uma Bíblia que tenha a metodologia do texto majoritário, a não ser a interlinear. Mas eu não encontrei ainda uma Bíblia produzida, né, que tenha o texto do texto majoritário. Professor Daniel, a gente tinha combinado aí até 40 minutos, mas o pessoal tá gostando da live aí. Vamos esticar só mais um pouquinho? Tá para você aí? Então, beleza. Tem uma pergunta aqui do nosso outro ouvinte aqui, o Eric Langamer. Boa noite, meus irmãos. A palavra Apocalipse pode ser traduzida? Professor Daniel, ela pode ser traduzida, a palavra Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento? Lembrando que o texto que traz o manuscrito, que o Daniel vai confirmar aí, o manuscrito que tem um melhor texto sobre o Apocalipse, que apresenta uma melhor qualidade do livro do Apocalipse. Você falou que o Erasmo de Roterdã, ele teve que usar um versículo da Vulgata Latina lá para poder construir o texto do Novo Testamento ali no livro do Apocalipse, correto? Correto. Mas aí, respondendo a pergunta do nosso ouvinte aí, a palavra Apocalipse pode ser traduzida? Boa noite, Eric. Prazer te receber aqui. Seja bem-vindo. Essa é uma pergunta que tem causado danos na interpretação da maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas não possui um conhecimento hermenêutico extenso. Elas possuem apenas aquilo que nós chamamos de metodologia prolegomenar inicial. Isso se dá por conta até da educação básica que as pessoas recebem. E quando elas aplicam isso à escritura ou qualquer material, elas acabam cometendo equívocos na sua interpretação. A palavra Apocalipse, no texto grego de João, ela não deveria ser traduzida. Por quê? Porque o texto está querendo cercear a maneira como ele deve ser interpretado. Para quem não sabe, o Apocalipse é um gênero literário, né, da apocalíptica judaica, que surgiu no século II a.C., e ela possui características. Essas características elas estão contidas no livro do Apocalipse de João. Como eu faço para saber isso? Você precisa estudar a apocalíptica judaica, a apocalíptica produzida desde o século II até um pouco depois do ano 70, se não me falha a memória, depois de Cristo, que são produzidas apocalípticas. É evidente que há uma diferença entre a apocalíptica judaica e a apocalíptica cristã, mas as características são bem parecidas. Então, se você pegar, por exemplo, o livro de Daniel,
O livro de Daniel é um apocalipse. Ele contém o gênero literário apocalipse. E como eu sei disso? A partir das características que determinam o texto, né? Você percebe que a apocalíptica é um texto que tem como principal objetivo motivar os perseguidos. A apocalíptica quer dar motivação para aquelas pessoas que estão sendo perseguidas, que estão sendo humilhadas, que estão sendo mortas por conta da sua crença. Então, o autor apocalíptico vai escrever um texto capaz de motivar essas pessoas. Esse texto é recheado de símbolos, de imagens, principalmente imagens do Antigo Testamento. Então, fechando a sua pergunta, Eric, essa palavra não deveria ser traduzida por revelação, deveria ser Apocalipse de Jesus Cristo, né? O texto começa assim, e dando a ideia de que esse texto de João se trata de um apocalipse, portanto, a leitura dele deve ser cerceada pelo gênero literário da apocalíptica. Daniel, ali, Apocalipse 3,17, você tem um texto aí agora na sua mão, o texto grego de Apocalipse 3,17, porque é importante, porque hoje você sabe que está tendo a teoria da conspiração, né, o movimento aí anti-vacina, e aí que está até a importância de você conhecer a crítica textual, de você conhecer o grego, né, a língua original do Novo Testamento, que também faz parte da matéria de crítica textual, porque, né, Daniel, para você estudar crítica textual, você tem que saber o grego, correto? Se você for crítico do Novo Testamento. Se você for um crítico textual do Antigo Testamento, que para nós chamamos de Antigo Testamento cristãos, os judeus chamam de Taná, você tem que ser especialista em hebraico. Por exemplo, hoje existe a ideia de que do tal do chip, que é o sinal da besta, a marca da besta. Eu queria que o professor aí pudesse falar qual é a palavra, né, que está lá em Apocalipse 3,17, a palavra para sinal. Qual é a palavra que está lá? Porque se é a marca da besta, e e a marca ela era colocada na superior. Apocalipse 3,17. Queria que o professor lesse ela aí conforme está no original aí, a palavra só, não precisa ler o versículo todo, não, só a palavra que é usada aí para designar a palavra sinal ou marca. Apocalipse 13, 17. 13. 17. Isso. 13. Aqui na nossa tradução está assim, ó. Né? Eu estou usando aqui a Almeida atualizada. E para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. A palavra marca aí no grego é qual? Estou abrindo aqui. Um aluno te elogiando aí, viu, professor? Professor Marcelo Lindoso, irmão. Lembrando vocês aí que o nosso curso online, EAD, curso de Teologia Pesquisadores da Bíblia, teremos aula aí com um dos nossos professores, tem gabaritado, né, capacitado, professores com várias formações, várias graduações. O curso está previsto para começar 5 de agosto, vai ser online, o aluno vai ter acesso às aulas, vai ter acesso a um grupo VIP, né,
no WhatsApp, para poder estar tirando as dúvidas com os professores, de acordo com as matérias que vocês irão estudar. E domingo agora eu vou fazer uma entrevista com um professor que ele tem doutorado em geografia, né? E ele é especialista em geografia bíblica, doutor, né, professor Diego Lopes, que também compõe o nosso corpo docente. E nós temos aí, né, um curso aí, né, que você pode estudar em casa, no conforto da sua casa, e vai ter aulas de alto nível, como nós estamos tendo aqui agora, com o professor aí, Daniel. E logo após a gente encontrar e falar, a gente vai encerrar nossa live. Já estamos chegando aí a 55 minutos. A gente tinha combinado até 45 minutos, 40 minutos, mas a gente sempre passa um pouquinho porque é um assunto muito legal, muito interessante de estudar. Crítica textual, né? Então, o professor Daniel está encontrando aí a palavra. Vamos lá. O texto de Apocalipse capítulo 13, versículo 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Agora senenta polesen eimen ou ekon. To caragma. Então a palavra é qual, professor? É caragma. Eu pensei caragma, isso. Então, ou seja, a marca aí, ela é uma coisa que é colocada naquela época era colocada na superfície da pele, né? Você marcava Exatamente. um animal, marcava um escravo, apesar que naquela época os escravos não eram marcados, como foi na escravidão americana e brasileira, no Brasil e nos Estados Unidos. Mas o Antigo Testamento fala assim de marca, né, de escravos. Mas assim, na superfície da pele. Então a palavra aí ela tá entendeu algo que é colocado em cima da pele e não dentro, né, Daniel? Perfeito. Porque dentro não, aí seria um processo cirúrgico, né? É preciso entender que esse texto é um texto complexo, precisa ser bem analisado, porque pode dar a ideia aqui não só de uma marca num objeto, como uma ação. Por exemplo, o Carlos Mesters, que é um grande acadêmico católico, ele vai dar a ideia de que isso daqui diz respeito à ação da pessoa na época do Império Romano, que era a ideia de que essa marca dizia respeito a você passar na frente, por exemplo, da estátua do imperador e fazer um gesto de reverência, né? Então, pode não ser algo no que diz respeito físico, mas uma ação, uma atividade. Você precisa analisar todo o contexto e existem, eu já ouvi muitas interpretações relacionadas a essa marca. E uma delas é essa. A grande maioria dos escritores pentecostais, eles tendem para esse lado que o professor Benivaldo falou, é algo físico que vai ser imposto. Mas nós temos vários acadêmicos que não defendem essa ideia e de que apenas é um movimento, uma atividade, uma ação de reconhecimento. Você está sendo marcado porque você reconhece que há ali um tipo de adoração, pelo menos na época do João escreveu, ao imperador romano. Então, por exemplo, a marca na mão direita, o pessoal, alguns acadêmicos vão dizer que a pessoa parava na frente da estátua
e fazia um movimento Ave César, né? Ou com a mão direita Ave César, e por isso essa é a marca. A marca é uma reverência. E com diz respeito à fronte, né, ele abaixava a cabeça e dizia Ave César, porque eu não sei quantos de vocês sabem, mas na época de João, já alguns imperadores estavam exigindo a veneração, a adoração como um deus no Império Romano. Ok, professor. Então, professor, nós vamos encerrar nossa live. Depois você vai mandar aí para nós alguns especialistas, alguns referenciais teóricos sobre crítica textual. Nós temos aqui, como já foi mencionado, Wilson Paroski. E o nome do seu livro, Alcance de Deus no Alcance de Todos, né? Exatamente, Deus ao alcance de todos. Ao alcance de todos. Professor Daniel, para as suas considerações finais, o que você... Legal, muito bom. Está vendo o livro dele, Deus ao Alcance de Todos. Botando, já que ele está colocando, não vou escrever aqui, não. Uma introdução, né? Você colocou aí Deus no Alcance de todos, aí tem uma introdução. Ao ser e atributos de Deus. Então é um livro que vai falar sobre o ser de Deus, né? Professor, qual as suas últimas palavras aí, as suas últimas considerações? Eu queria que você falasse aí, né, para as pessoas que estão assistindo, que irão assistir depois. O canal vai ficar salvo lá. O vídeo vai ficar salvo no meu canal, também vai ficar salvo no canal dos pesquisadores. E eu queria que você chamasse aí as pessoas para participar desse curso. O que o nosso curso pode oferecer para elas? Pessoal, você deve estar se perguntando por que eu preciso estudar a crítica textual, uma disciplina tão complexa e tão difícil. Por que eu deveria isso? Basta você olhar para os períodos históricos que permeiam a história do ser humano. Então, na Idade Média, nós temos uma régua para a verdade e uma base para ela. A régua da verdade na Idade Média era Deus, e a base para todo conhecimento era a Escritura. Todas as produções intelectuais, música e arte, eram produzidas à luz tanto de Deus, o Ser Supremo, quanto da Escritura, a base para se achar a verdade. Quando nós vamos para a Idade Moderna, nós encontramos uma mudança. Quem passa a ser o centro da verdade? A ciência. A ciência passa a determinar o que é certo e o que é errado. As pesquisas acadêmicas e as faculdades passam a ser a vara de medir o que é verdadeiro e o que não é. Quando nós vamos para o período pós-moderno, é o período em que nós vivemos, o que é a verdade no nosso período? Simplesmente ela não existe. A verdade é apenas um ponto de vista. Não existe vara para medir a verdade. A verdade é subjetiva e a palavra que mais está em nossos diálogos é que a verdade ela é relativa. Portanto, se você olhar e pensar um pouco, você vai entender que a Escritura passa hoje por um ataque disposto a tornar a Escritura subjetiva, relativa e apresentada a partir de um ponto de vista. Ora, se você conversa com as pessoas, você entende e vê que a maioria das pessoas tende a pontuar suas interpretações a partir de si mesma. Ela é o ponto referencial. Ela fala, bom, você pensa assim, mas eu penso diferente. Então, vamos viver dessa forma. E não é bem assim. Por quê? Porque há um déficit, há um problema de interpretação bíblica e há um problema com relação ao entendimento, principalmente da crítica textual. Então, se você
quer entender, quer ter ferramentas, quer compreender como o texto do Novo Testamento foi formado, como o texto do Novo Testamento chegou até nós, quais foram as ferramentas usadas, quais foram os processos, né? Como era a sociedade, como era a religião nessa época, por que que é assim, por que que não é de outra forma. Eu convido você a entrar no site Pesquisadores da Bíblia, você faça a sua inscrição, nos procure se você tiver alguma dúvida e faça parte do nosso curso. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado e vai adquirir um conhecimento vasto. Amém. O que eu mais acho interessante nessa matéria que o professor Daniel aí vai lecionar, com toda a profundidade, como a gente já percebemos aí, é que ela é uma matéria fundamental para o aluno, né, que é cristão, geralmente, claro que o curso é aberto para todos, mas geralmente são cristãos, e é uma matéria que vai te mostrar que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. O que nós temos aqui hoje é a mesma palavra que foi escrita por Paulo, por Pedro, apesar que Pedro ele usou um copista, né, ali, alguém para poder escrever para ele, mas o que foi falado ali foi falado por ele. Então, é uma matéria que vai te ratificar a autenticidade da palavra de Deus, que, como diz o professor Daniel, ela foi preservada por Deus. Ela foi transmitida, né, que a crítica textual fala da transmissão do Novo Testamento, nesse processo de transmissão, como é que essa palavra chegou até nós. Durante todo esse período, né, mais de 2000 anos, claro que estou aqui me referindo ao Novo Testamento, e Deus, ele na sua onipotência e na sua misericórdia, fez com que essa palavra chegasse até nós. A sua palavra que ele revelou, que foi revelada, né? Então, o professor Daniel vai mostrar aí que hoje você pode, como diz aquela pergunta, né? A pergunta foi feita aqui, ó. Nós temos, na verdade, foi a segunda pergunta, né? A segunda pergunta que foi feita aqui é se o texto do Novo Testamento é confiável. O professor Daniel ele vai mostrar que é, através da sua aula aí, da sua excelente aula, crítica textual do Novo Testamento. Professor Daniel, foi um prazer ter você aqui com a gente. Os alunos irão realmente ter uma aula excelente, uma aula de qualidade, de profundidade, conhecimento bíblico, e a motivação, né, que você vai injetar nesses alunos, a motivação, confiança na palavra, no texto, usando a própria metodologia científica para mostrar que a palavra de Deus ela continua viva, e ela é importante para nós. Ok? Então, obrigado aí pela sua disponibilidade, obrigado pela sua gentileza. Como disse o nosso amigo aqui, você é uma pessoa maravilhosa, né? E estamos esperando esses alunos aí, essas turmas. Acredito que você vai ter muitos alunos aí com você, beleza? E muitos vão. E quando te conhecer pessoalmente, porque quando a gente vai ter as aulas presencial, vão conhecer a pessoa que você é, uma pessoa humilde, tranquila, pacífica e dedicada, e que também é ávido pela leitura e pelo conhecimento. Um abraço, Daniel. Abraço para toda a família aí, tá? Esposa, as filhas. E a gente tem que marcar um encontro aí. Eu, você, o Mitz, diretor Mitz, que também vai participar aqui da nossa live qualquer dia. Então, um abraço, professor. Benivaldo, eu que te agradeço, tá? Ótima noite para você. Queria agradecer a participação das pessoas. Mandar um abraço para o Marcelo, grande amigo meu, do SET, um dos nossos projetos aí também, que dissemina, propaga a palavra de Deus. Ótima noite e muito obrigado. Amém. Então, está encerrada aqui a nossa live. E até mais. Domingo nós vamos ter uma outra live com o nosso professor, doutor Diego Lopes,
e é especialista em geografia.